eu conseguia, de alguma forma, trazer esse acalento para aquele espírito ali que estava fazendo essa passagem. E passava um tempo, o espírito ali, né, mantinha o corpo mais calmo. E ali, né, no necrotério, os meus colegas de trabalho sempre falavam: vamos esperar a Marcele chegar no plantão, porque nós vamos pedir ela para ajudar. Então, eu sempre tentava, de alguma forma, trazer um pouco disso. Só que teve um caso, né, que marcou muito para mim, que eu era extremamente evangélica, e teve uma situação em específico onde uma mãe perdeu uma criança de estupro. E foi o pedreiro, né, da casa dessa mãe, que estava lá olhando a criança, estava trabalhando, e a mãe estava trabalhando, ele esperava a criança chegar no escolar, e aí ele acabou cometendo esse estupro, um menino de 4 anos, e menino filho único, a mãe filho, né, como filho único e tudo. E aí o menino foi estuprado, ele faleceu, e eu acompanhei juntamente esse processo. E aí eu estava fazendo o corpo de delito nesse menino, a liberação, né, a autópsia, né? E aí aconteceu dessa mãe chegar do trabalho, ela era de plantão e tudo, e ela chegou desse trabalho procurando o filho, e ela teve a notícia que o menino estava morto, né? E aí ela foi pro IML e ela pediu ajuda, querendo ver o menino e tudo, só que ele já estava, ele foi tão lesionado por dentro que ele já estava no estado de putrefação. Então ele não pôde ser reconhecido. Pela mãe. Nossa. Então eu fui fazer essa liberação, eu tinha 18 anos, uma menina, vivendo 1000 coisas, e aí essa criança, o médico legista falou: olha, infelizmente você vai falar com ela que não tem como ela nem ver, ele tem que estar com o caixão fechado e diretamente para funerária e ser enterrado. E aí tava um dia muito chuvoso, eu lembro muito bem disso, e eu fui fazer essa liberação, e eu sentei com ela e falei: olha, infelizmente seu filho desencarnou e aconteceu isso e isso, mostrei o laudo para ela, e aí ela estava paralisada, e ela falou: eu quero ver. Eu falei: infelizmente não vai ser autorizado pelo estado de putrefação, que a gente precisa falar, né? Tem jeito. E aí eu fui com a religião. Eu cheguei e falei: Deus vai te ajudar, Deus vai te confortar. E ela me pegou por aqui, ela falou: Deus? De qual Deus tá falando? Me prova esse Deus que você conhece aí. Você tá falando de Deus, um Deus que tira meu filho estuprado e eu não posso nem despedir dele? Fala pra mim que Deus é esse. E eu não tive palavra. E foi muito marcante isso pra mim, porque depois disso eu tive um choque de realidade para entender que Deus, ele tá em todo lugar, mas existem situações que tem mistério, a gente não tem como explicar. A gente não tem o que dizer, a gente não tem o que fazer. E a gente não pode envolver a nossa crença, a nossa religião em certas situações. A gente precisa respeitar e entender o limite do outro. E existe essa dualidade, né? Total. E tem muita gente que critica certas religiões. Por exemplo, algo que eu queria que você explicasse é sobre a macumba. As pessoas associam como um ritual do mal. Realmente é isso? É usado só para o mal? E tem alguma coisa a ver com a Umbanda? O que é macumba, de uma forma simplificada? Macumba, ele é um instrumento. Macumba, ele é um instrumento de trabalho, um instrumento de tambor que cultua os orixás, que chama os orixás, que chama as entidades, tá? Macumba é um instrumento, é um nome. Então, ele foi generalizado como um rito de negatividade. Então, gente, a negatividade, ela tá no ser humano. A nossa religião, ela traz a cura, o amor, o bem, mas a intenção, o ego, as dificuldades, eles estão nos seres humanos. Então, existem sim religiões, como qualquer religião, que pratica o mal, que pratica o charlatanismo, que faz sacanagem, E existem muitas religiões que seguem ali, né, a cura, a evolução. Então, muitas pessoas levam para esse lado, porque existe simpatia, existem muitas coisas que podem sim trazer essa energia negativa. Mas macumba, ela é um instrumento. Legal. E a incorporação? Como funciona essa incorporação dentro da Umbanda? A mãe de santo, o pai de santo, como que é esse termo? São os líderes do terreiro? Como que funciona essa questão? Então, todos nós estamos em processo de desenvolvimento, né? Então, a incorporação, ela é uma
Todos nós podemos incorporar, inclusive, né? Existem muitas pessoas que têm uma cabeça, às vezes a cabeça não para de jeito nenhum, tem muita ansiedade, então vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas a incorporação, ela pode ser aceita em todas as religiões. No sentido, assim, até o evangélico você vê incorporação ali, né? O que eles chamam ali de espíritos, de tudo quanto é coisa. Mas a incorporação, ela é... O nosso corpo, ele tem vários pontos de energia, que são chamados de chakras. E esses pontos de energia, quando você está ali numa concentração, numa disciplina, num chamado ali com aquela entidade, o nosso chakras, eles se abrem. Eles se abrem naturalmente, tá? Eles, inclusive aqui agora, que a gente está trocando uma energia, então eles vão ficar abrindo e fechando, a gente está trocando uma energia. Então, quando você está num processo de incorporação, num rito de incorporação, você está totalmente voltado àquela força daquela entidade daquele momento. Então, vamos supor que é um preto velho. Então, nós vamos chamar somente essa energia, cultuar somente essa energia. Então, a gente se prepara com preceito, né? Porque a incorporação, gente, não incorpora em casa, não incorpora em qualquer lugar. A incorporação, ela exige preceito, ela exige banho de ervas antes, ela exige disciplina. Então, você se conecta com o nosso divino, então, com Deus maior, tá? Então, esses chakras, eles se abrem e com isso a gente chama de perispírito. Perispírito não é o espírito, é o quê? É uma energia como se fosse um tanto de caixinha com tomada. Então, esse perispírito é uma energia que se conecta entre você e entre o espírito que está vindo causar essa incorporação, tá? Mas esse espírito é espírito de alguém que já se foi e está em outro plano, ou é essa energia divina que você fala que é os orixás? A gente busca energia divina. Sim, mas pode acontecer de vir espíritos desencarnados, espíritos zombeteiros, espíritos obsessores, pode acontecer. Mas aí quando acontece é porque a pessoa não fez preceito, ou é porque a pessoa não está preparada, é porque a pessoa leva como uma forma, né, sem respeito. Então, e até mesmo quem faz pode acontecer também. Mas quando você se abre para receber aquilo, tem como você manter o controle da situação, ou ela assume controle total do seu corpo? É um processo, porque por isso existe o desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual, você toda aula, toda prática, você aprende a teoria e você aprende a prática. Então você vai exercitando aquela força ali para perto de você para você conhecer essa energia. E aí vai chegando um momento que você consegue ter esse controle, né, de manter, de mandar embora, de estar fazendo acontecer. Legal. Nessa parte aí que você citou, esse caso aí da criança que foi violentada, aquela coisa toda, é natural que as pessoas elas tenham um sentimento de revolta, Sim. de vingança, e querendo ou não, a gente muitas das vezes não consegue controlar nossas emoções, acho que na maioria das vezes, digamos assim. Para uma pessoa que está nessa condição, igual essa mãe que te apertou e falou de que Deus você está falando, como uma pessoa que está numa condição dessa, sentindo vontade de fazer justiça com as próprias mãos, o que ela pode fazer espiritualmente falando e dentro da sua religião, o que ela prega nesse sentido, para essa pessoa ela poder controlar esse sentimento de vingança? Porque querendo ou não, como você falou dos chakras, eu acredito que quando a pessoa tem essa revolta, o chakra da vingança se abre Sim. e acaba fazendo com que esses espíritos malignos adentrem no ser da pessoa Sim. e façam com que ela cometa coisas que se ela tivesse em sã consciência, talvez ela não faria. E como lidar com essa negatividade que gira em torno dessa vingança? O que acontece? As emoções, né? O nosso corpo, ele gera muitas emoções. Então, tá tudo muito interligado. Então, quando você busca pelo conforto, com amizades, com pessoas aleatórias, você não encontra. Eu sempre oriento, você tá passando uma situação difícil, você tá vivendo algo delicado, procure quem pode te ajudar. Procure quem entende como te ajudar. Porque quando você vai trazer essa revolta para quem vai colocar mais pilha, mais lenha, e vai causar, mesmo esse, né, no caso, o pedreiro, ele mesmo que ele fez, vamos matar ele, vamos não sei o quê, você não vai encontrar a sua luz. Certo? O que mais tem hoje é pessoas para colocar lenha. E poucas pessoas para realmente voltar você pro eixo. Então, eu sempre oriento e falo, tá precisando de ajuda? Procure quem pode te ajudar. E quem seria? É padre? Quem que seria? É um psicólogo? Procure quem realmente pode trazer, tem um estudo, tem uma forma de poder te ajudar. Você deve buscar, você deve se abrir e buscar
como e lugares que realmente vão trazer essa paz interior. E por isso eu escolhi tanto essa religião, que é uma religião que é aberta para receber todo tipo de pessoa. A nossa religião que mais recebe são homossexuais, por exemplo, que não são aceitos em outras religiões, né? Hoje flexibilizou um pouco, mas não são tão aceitos. Então, eu sempre falo, a gente precisa buscar quem realmente pode ajudar a gente. Uhum. E o legal é que o significado do que é religião vem da palavra religar, né? Que é você unir, né? Não separar. E o que a gente mais vê por aí são religiões que pregam essa separação, né? De pessoas, sejam através de orientação sexual, seja através de preceitos de vida, aquela coisa toda. E assim, você como líder religiosa hoje, você consegue ver alguma solução para que as religiões, ao invés de se atacarem, elas deem as mãos para se unirem de fato e proporcionar uma humanidade mais saudável? Ou você vê que, infelizmente, o ego do ser humano não faz com que isso seja possível? Não vejo essa possibilidade. Não vejo, e eu acho que o que eu vou falar é até um pouco polêmico, mas a gente julga, né, acaba julgando, sem querer, tá? Porque é normal, julgando a religião, às vezes, evangélica, né, as crenças ali deles, mas na nossa religião também de matriz africana existem muitos preconceitos uns com os outros, né, de, o meu é melhor, a minha casa é assim, o meu tem isso, o meu tem aquilo, porque o ego do ser humano é aquilo, é status, né, é mostrar a casa mais cheia não quer dizer que tem axé, né, é mostrar que sabe mais, um querendo ferrar o outro, né? Desculpa pela palavra, mas ferrar o outro, sim, para conseguir mostrar que tem mais poder, vamos dizer. Então, não acho. Eu acho que a gente preocupa muito com essas religiões, né, evangélicas, até mesmo católica, falando e trazendo a história, o porquê disso, porquê daquilo, mas a nossa própria religião, né, existem muito preconceito uns com os outros, muitas dificuldades também de respeito. Eu vejo muita gente postando, às vezes, o próprio terreiro, e aí, cheio de hate, por que não pode isso, por que não pode aquilo? A gente tem que respeitar o axé do outro, a gente tem que respeitar o perfume do outro. Se você está fazendo bem, se tem fundamento, e se você está ajudando, você deve respeitar o jeito do outro trabalhar, sim. Se eu tenho a minha casa, se eu tenho o meu espaço, eu não tenho que apontar e falar, digitar lá, você está fazendo errado, não. Eu recebo paz de santo no meu terreiro, que muitas das vezes vira e fala, eu não concordo com isso. Eu falo, meu pai, licença, agou para o senhor, mas eu espero que o senhor pratique isso na sua casa, né? Eu preciso dar continuidade no que eu aprendi com os meus mais velhos e até então tá dando certo. E eu prego muito isso, a gente precisa respeitar. Agora, tá fazendo mal? Tá fazendo coisa errada? Tá trazendo negatividade? Você não tem que estar lá. É só você não ir. Agora, você tentar decidir o que é o melhor e aonde você vai encontrar Deus, isso está dentro de você, né? Deus, ele está dentro de você, ele não está no terreiro, ele não está em lugar nenhum, ele está dentro de você. Então você, com Deus e buscando a espiritualidade de diversas formas, você vai chegar no mesmo lugar que todos nós e que todos os que estão em qualquer lugar que estão buscando também. É exatamente isso que eu penso, né? Que acho que o maior erro das pessoas, independente de qual religião seja, é procurar um Deus externo a si mesmo. Eu penso assim, que se a pessoa não conseguiu ainda encontrar o Deus que existe dentro de si mesmo, não é num templo religioso, num terreiro, qualquer outro local físico, que ela vai achar esse Deus. Não. Porque Deus, eu acredito que todos nós, cada indivíduo, somos fagulhas do todo, né? O todo seria Deus e cada um de nós é como se fosse uma faísca dessa chama maior. E assim, você só consegue se reconhecer como parte da chama maior de fato a partir do momento que você consegue cultivar energias positivas dentro de si mesmo, né?